A TV Folha trouxe 2 convidados à Folha de São Paulo para falarmos sobre os desafios do governo Dilma. O principal deles nesse ano é a inflação, e estamos aqui com os convidados, uma dupla de Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, e Sérgio Mendonça, economista do DIEESE. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Bom, eu vou começar aqui mostrando um gráfico, que eu queria o comentário de vocês, que é a inflação ao longo dos últimos meses. A Dilma assumiu em janeiro e agora em abril, no acumulado de 12 meses, o Brasil estourou aí a chamada meta de inflação do Banco Central, que são 6,5% ao ano, teto da meta. A meta fechada é 4,5%, mas estourou, a gente está já com 6,51%. Queria ouvir de vocês no seguinte contexto: os preços das commodities deram uma trégua, parece que estão começando a cair. Por outro lado, o câmbio, o dólar voltou a subir um pouco, que vai encarecer os produtos importados que vêm ajudando a controlar a inflação. Como é que vocês veem aí a trajetória da inflação daqui para frente? Primeiro, o Sérgio. Olha, a trajetória não é muito benigna, não. Se você vê, na verdade, os últimos 3 anos, na verdade, desde 2008, a inflação está ao redor de 6% a cada ano, tirando um ano de recessão em 2009. Então, o governo já está com dificuldade de lidar com a inflação já há bastante tempo. Se você juntar ainda a isso o preço de commodities, que apesar desse momento agora estar mais tranquilo, ainda tem uma perspectiva de alta nos próximos anos, e a demanda doméstica que está num crescimento ainda bastante forte, fica muito claro que a inflação ainda é um problema. E você ainda coloca nesse caldo todo a indexação que está começando a reaparecer na economia brasileira. Há 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando a inflação estava em torno de 6%, você não se discutia muito indexação. Mas agora, com inflação tanto tempo em torno de 6%, ela volta a aparecer. Porque você já começa a ver números ao redor de 2 dígitos em vários segmentos. Exato. Agora, é um momento ruim para falar sobre o fim da indexação agora, né? O governo não deveria ter agido preventivamente no momento em que a inflação estava baixa e ter combatido isso, Sérgio? Eu acho que sim, você tem razão. No momento que nós tivemos aí perto dos 4,5%, mais próximos da meta, 3 anos atrás, isso seria mais razoável. De qualquer forma, a discussão da desindexação, esse palavrão aí, é uma discussão necessária. Nós vamos ter que fazê-la para frente. Claro que na democracia você não faz isso, né, acelerando, sem ouvir os atores, os agentes, o Congresso, enfim, é um debate que vai demorar. Mas é necessário, porque nós vamos romper definitivamente com essa ideia da inflação passada sendo repassada para frente. E como o Sérgio falou, em alguns casos, já frequentando aí patamares próximos de 2 dígitos. Né? Uma outra coisa que eu queria o comentário de vocês é em relação à estratégia do governo de combate à inflação. No final do ano passado, início desse ano, o governo começou com uma estratégia de adotar as chamadas medidas macroprudenciais, né? Diminuir o crédito, diminuir o prazo de pagamento de prestações, etc., para tentar segurar a atividade. E o aumento dos juros, muitos dizem que foi menor do que deveria ter sido. Nós estamos aí com uma Selic, a taxa básica de juros de 12%, e o Banco Central deu a indicação de que deve aumentar com mais força agora. O que vocês acham dessa estratégia que vem sendo perseguida? Olha, eu particularmente acho que o Banco Central está um pouco perdido há algum tempo já. Quando ele começou a falar de medidas macroprudenciais no final do ano passado, ele colocou muita força nisso e ficou, nos últimos 5 meses, colocando a medida macroprudencial como a salvação da lavoura. Era ela que ia resolver a questão de inflação e os juros ficou completamente relegado. De repente, no último mês, mudou completamente. Percebeu-se que a medida macroprudencial não estava funcionando. De fato, para o que eles querem de controlar a demanda de forma conjunta, bastante eficiente, não funciona. Então você precisa voltar à questão de taxa de juros. Agora, você voltar à questão de taxa de juros subir para controlar a inflação, não é sinalizando com alta de 0,25 que vai funcionar. Ainda me parece que o governo tem aquela ideia de manter uma taxa de crescimento forte, junto com uma inflação que seja de 4,5. Não funciona. Você acha que funciona, Sérgio? Olha, eu vejo o seguinte, nos últimos anos a gente conseguiu administrar a coisa da inflação com juros muito altos, nós sabemos, nós somos campeões, mas tinha o canal do câmbio que você conseguiu fazer. O câmbio recuar, né, tanto lá em 1999, se você voltar 10 anos atrás, depois 2002, 2003. Você estava com o câmbio a 3,60 e trouxe agora a 1,60. Dificilmente nós vamos ter esse canal daqui para frente.
Então a estratégia tem que ser outra. Eu sou um pouquinho mais otimista que o meu xará aqui, o Sérgio. Acho que nós temos condições de, com esses juros, com essas medidas macroprudenciais. Você pode imaginar que o PIB nominal vai crescer aí uns 11, né? Entre 6,5% de inflação mais 4,5% de crescimento. O crédito não vai crescer muito mais, vai crescer mais do que isso, mas não vai ter uma explosão do crédito nos próximos meses, ao longo de 2011. E mais a taxa de juros, e eu acho que o resultado fiscal desse ano vai ser melhor. Né? Por várias razões, acho que tem espaço. A arrecadação aumentou. A arrecadação, o gasto, né, na área do gasto de despesa de pessoal está feito, grande ajuste, acho, isso não vai pressionar. O salário mínimo não teve correção agora, embora vá ter em 2012, mas não teve, então acho que nós vamos ter um conjunto de medidas. Agora, é verdade que se você tem um problema de indexação e arrasta para frente uma inflação mais alta, você tem um problema aí, acho que a equação não fecha em tudo. Né? Outro gráfico que eu queria mostrar aqui e discutir é a questão do emprego, né, Sérgio? Que você aí, o Diese, tem várias estatísticas e tal. Esse é o desemprego, a taxa de desemprego nas 6 regiões metropolitanas, calculado pelo IBGE. A gente está com uma taxa de 6,5% agora, né? É a metade do desemprego que havia no início do governo Lula, lá atrás, há 8 anos e meio. Esse cenário de combate à inflação, você acha que muda o quadro no emprego, não? Eu acho que nós vamos ter uma queda bem mais moderada do desemprego em 2011. Vai cair um pouquinho, acho que a taxa média de desemprego em 2011 vai ser um pouquinho menor do que a de 2010, mas ela vai cair numa velocidade bem menor, nós já estamos vendo isso. A expansão, a criação de vagas vai continuar sendo bastante positiva, mas também num ritmo inferior. Dificilmente nós vamos repetir 2010 ou 2008, que foram os anos mais fortes de expansão de emprego, mas vamos ter taxas de desemprego baixas, as menores, como você disse, de mais de 10 anos. No caso aqui, que nós temos a pesquisa com a Fundação SEAD, nós estamos frequentando taxas parecidas com as de 20 anos atrás. Né? Então a taxa de desemprego está vindo para a mesma metodologia, para um patamar de 1990 e talvez em 2012 de 1989, que foram as menores taxas que a gente viu numa série longa. Agora, Sérgio, na questão do emprego, a gente tem um problema aí que é gerado pela inflação também, que é a questão da renda, né? Embora a gente esteja aí hoje num patamar elevado para os padrões brasileiros de renda, a renda real vem caindo desde outubro do ano passado por conta do aumento da inflação. Você acha que isso é um processo que vai continuar, deve ser estancado, se a inflação, enfim, for controlada? Olha, esse é justamente o problema. Como você tem uma inflação que está crescendo num ritmo maior agora, é inevitável você pensar que o rendimento real vai começar a desacelerar. Isso, de fato, começou a acontecer no final do ano passado. Mas rendimento nominal ainda cresce. Você tem, por conta justamente da inflação, uma perspectiva de reposição dessa renda real que se perdeu ao longo desse ano. Então, vários reajustes que vão sendo colocados até o final desse ano vão estar pensando nessa inflação que está num ritmo muito forte de expansão. Então, por conta disso, ainda vejo o mercado de trabalho, especificamente a parte de rendimento, com um ritmo de expansão significativo esse ano. Obviamente não vai ser como foi ano passado, foi bastante intenso, mas ainda a gente vai ter um crescimento razoável em 2011. E aí, Sérgio? A gente teve em 2010 um balanço bem favorável, a maior parte das categorias que a gente acompanha no balanço do Diese tiveram aumentos reais entre 2% e 3%, algumas até um pouco mais. É provável que isso caia um pouco ao longo de 2011, como foi dito aqui pelo Sérgio. A inflação é um problema nas negociações. Então, se você imaginar uma inflação de 6,5%, 7%, com mais um ganho real de 3 e pouco, você está falando de um reajuste de 2 dígitos, 10, 10,5%. Não é tão simples. Agora mesmo, em maio, tivemos construção civil, conseguiu um reajuste em torno de 9%, 3% de aumento real, um setor que está extremamente aquecido, bombando, né? O setor da construção civil. Como os demais setores vão estar crescendo, mas num ritmo provavelmente menor, eu vejo aí que deve ter uma dificuldade um pouco maior. Claro que isso varia de setor para setor, varia de organização de categoria para cada um, quem tem mais força, quem tem menos, a escassez relativa de mão de obra em cada um dos setores, mas dificilmente nós vamos repetir o dado 2010. Eu acho que o melhor cenário é repetir 2010, mas é menos provável. Legal. Eu tenho aqui um último bloco que eu queria discutir com vocês, que é a questão da miséria. Não é? A presidente Dilma apresentou na semana passada aí o esboço de um programa para combater a miséria no Brasil e determinou como corte para julgar ou determinar quem é miserável no Brasil os que ganham menos de R$70.
Lá atrás havia sido cogitado R$ 136. Vocês acham que esse valor, num cenário de inflação, etc., acelerando, é um número razoável? Eu acho assim, o custo de fazer uma linha de corte mais alto, nós já vimos, é muito alto, né? Os estudos da Fundação Getúlio Vargas, coordenados pelo Marcelo Neri, mostram aí 20 bilhões se você fizesse uma linha de corte. Já com essa linha de corte mais baixo, você tem um custo fiscal muito menor. Eu acho que é um programa muito importante. Acho que você tem razão, a inflação é um problema, mas teve um reajuste também na Bolsa Família para compensar isso e enfrentar essa questão da miséria. Eu acho que é uma questão de resgate nacional, da autoestima nacional. Se a gente der um salto, então pode começar com essa linha que é ajustada aos critérios internacionais, né? E na sequência, acho que nós vamos ter que levar essa linha para enfrentar com mais força nos próximos anos. É uma tarefa longa, não é uma tarefa pequena, até porque não é só uma questão de renda. Você tem que colocar equipamento público, escola, saúde nas regiões mais pobres. E a gente tem aqui na divisão de onde estão aí os miseráveis no Brasil, quer dizer, eles estão concentrados, esse mapa, as zonas mais escuras é onde são a maior concentração de pobres, né? E principalmente no Nordeste, né? Se chegar até essas pessoas é complicado, né? E a questão justamente é isso, você agora finalmente tem uma meta, tem um valor específico para perseguir nesse sentido e você está olhando justamente não renda somente, está olhando outras coisas que são relevantes agora, né? A porta de saída também para esse miserável é relevante. Legal. Bom, queria agradecer então a presença do Sérgio Mendonça, do Diese, do Sérgio Vale da MB Associados e obrigado, até uma próxima.